Oi, pessoal, tudo bem? Pessoal, manda um oi aqui que se vocês estão escutando direitinho. Rê, tá me escutando? Tô. Deu para virar? Oi. Hoje vamos nos ver, que bom! Olá. Tudo bem? Tudo e você? Tudo bem, boa noite, Leice. Boa noite para o pessoal que está entrando, né, Rê? Boa Lembrar o noite. pessoal que hoje a nossa live aí é uma live bate-papo de perguntas sobre terapias integrativas. E para a galerinha que estiver hoje aí ao vivo fazendo perguntas, vamos fazer um sorteio após a live aí. O pessoal vai ganhar, olha que presentão. Uma avaliação com a doutora Renata de aromaterapia, hein? Ó, não é pouca coisa, não, é um presentaço. Que delícia poder presentear, né? Não é? Muito bom. Então vamos lá, e pegando esse gancho, vamos nos apresentar. Vai lá, Fê, começa. Então, Fernanda Carolina, médica veterinária, trabalho com terapias holísticas integrativas, acupuntura, cromoterapia, mochoterapia, floralterapia, entre outras. Apaixonada pelo que eu faço. E bora lá no bate-papo que a gente vai se apresentando e se conhecendo mais. Eu sou a Renata Dalla Valle, professora, médica veterinária, trabalho com acupuntura, medicinas integrativas, acupuntura, nutrição, fitoterapia, cromoterapia, aromaterapia, reiki, florais e aí por diante. Isso. Vamos bater Então papo. vamos bater papo? Bora. Vamos lá e no final, para deixar o pessoal sabendo, no finalzinho da live, a gente terminou a live, a gente faz todos os nominhos que estão aí, a gente faz o sorteio e manda para vocês. Eu vou colocar o sorteiozinho para vocês verem, tá bom? Então vamos lá, Rê. Como foi a pergunta aí que o pessoal te mandou aí pra gente começar essa conversa legal hoje? Boa pergunta, né? Que eu não peguei a pergunta aqui, né, Fê? Pegue, então. Vamos lá. Peraí. Oi, atual Rosi Souza, tudo bem? Boa noite. Ó, se alguém quiser aproveitar e já colocar a perguntinha aí, ó, já vamos respondendo já. Eu tô aqui só anotando os nominhos. Então, Fê, a primeira pergunta é se eu preciso ter alguma doença, alguma enfermidade para poder me tratar com, no caso da medicina chinesa, né? A acupuntura em si. É Então, uma né, grande pergunta, né? é aquela grande coisa, assim, que eu acho assim, né? A gente aqui, né, tem uma, tanto humano, né, como na parte também os tutores, de a gente só ir no médico, né, quando a gente tá doente, né? E na verdade nós deveríamos trabalhar muito a prevenção de doenças, né? Então, quando a gente está falando da parte alopática da coisa, da medicina tradicional, então a gente, por exemplo, as vacinas, a gente está prevenindo as doenças. Só que a gente fica preso muito a vacinas, né? Como prevenção. E a acupuntura, a fita, a homeopatia e as outras terapias integrativas deveriam sim entrar na nossa rotina. Eu costumo dizer que a gente deveria sair do hospital depois que nasceu da barriguinha da mãe com uma psicóloga e uma acupunturista. A vida Eu ia iria falar ser isso. perfeita, né? Porque no caso da acupuntura é mágico, né? O que ela pode estar fazendo no nosso corpo, principalmente nessa vida corrida que a gente leva, né? Para a gente trabalhar a nossa mente, a nossa paz, né? Então, é a minha opinião sobre isso. E você, É, eu ia falar dessa questão da psicoterapia, né? não é? Que é uma das prevenções de saúde mental melhores que existem, né? Sim, sim. O chinês, né, ele tem esse olhar um pouco diferente aqui do Ocidente a nível preventivo, né? Sim. Porque a medicina chinesa nada mais é do que a busca do equilíbrio. Então, o chinês entende que uma doença ela surge por um desequilíbrio. Então, a partir do momento em que você se mantém estável, equilibrada, corpo, mente, né? Corpo, mente, e espírito, a gente consegue ter saúde, não tem doença. Sim. Então, se a gente se mantém nesse equilíbrio, e assim, são técnicas, né? A acupuntura é uma técnica.
A gente tem acupuntura, a gente tem o shiatsu, a gente tem Feng Shui, que a gente vai trabalhar no nosso ambiente, né? Organizando esse ambiente. O próprio rei. A gente tem o reiki, né? A gente tem a fitoterapia, né? Que é incrível, que a gente falou aqui com o professor Matheus, né? A fitoterapia, ela vem trabalhar esse fortalecimento das nossas deficiências, dos nossos desarranjos, para que a gente consiga manter uma saúde, consiga se manter estável e assim não tenha doença. Então, eu até acho uma pergunta muito, muito importante essa, né? Porque a gente tem que mudar um pouquinho esse nosso olhar em relação a ir para o médico no momento de doença e não se cuidar. Dentro da parte mais ocidental, uma das coisas que eu acho bem interessante é a medicina ortomolecular, onde ela vai se preocupar, e a própria nutrição, onde ela vai se preocupar em relação às nossas vitaminas, nossos minerais, o que é que está em descompensação. Pensando no processo depressivo, por exemplo, já se sabe que o lítio fica em deficiência e que precisa de suplementação de lítio. Então, assim como isso, tem vários outros desarranjos que o padrão emocional faz com o corpo físico e vai, né, somatizando, é a tal da somatização. Então, se a gente se cuida preventivamente, leva os minerais, as vitaminas, né, todos os nutracêuticos que vêm aí com um papel terapêutico também e preventivo, a gente consegue ter uma qualidade de vida melhor. Então, e essa medicina ortomolecular é bem ruim isso, porque inclusive ela não é coberta por convênios hoje, né? Você faz uns exames você paga, sei lá, 4, 5 mil reais para fazer os exames de ortomolecular, que são ainda muito caros, né? Você paga mais, sei lá, 1.000 reais numa consulta, e aí fica inviável. Muitas pessoas não conseguem esse tratamento preventivo, né? E o legal é que, assim, tomara que essa mente mude, né, Rê? Porque, assim, a gente está falando de preventiva. Mas hoje a gente sabe que, graças a Deus, muitas terapias integrativas estão entrando aí no SUS, né, Sistema Único de Saúde, como indicação para os médicos. Eu acho extremamente importante, porque isso é integrar, né? O médico está passando lá o medicamento, mas falando, ó, vai lá no reiki, vai lá na acupuntura, na homeopatia, independente deles, de repente está fazendo a indicação que aquele paciente precise, mas é muito importante porque está fazendo a população começar a pensar fora da caixa, né? E eu acho que isso traz só benefícios, porque eu até falei outro dia numa oportunidade que eu tive de dar uma aula para o pessoal, falar para eles, pessoal, nada melhor do que a gente fazer em nós. Quando você sente em você que você tem uma melhoria, imagina no seu cachorrinho, no seu gato, no seu bichinho, né? E é importante dizer que a preventiva para os colegas da gente também, né? Quando a gente está, nem eu falei aqui, da vacina, da vermifugação, de toda essa coisa que a gente conversa ali quando filhote, por que não colocar as integrativas juntos, né? Quando pegar aquele filhotinho que, claro, todo filhotinho é espoleta, brinca, né? A gente fala que, opa, que legal, é saúde o que está acontecendo, mas de repente eu começar a perceber aqueles traços, né? Aquele cachorrinho ser um pouquinho espoleta, mas morde por tudo, aquele cachorrinho mais, né, ele é espoletinha, mas tem hora que ele fica meio tristinho. Não é legal fazer associação com nós, né, da integrativa, de repente entrar com floral, começar com o floral e depois, se for necessário, partir para outras técnicas. Então, assim, super importante, né? Então, a integrativa tem que fazer parte das nossas vidas como prevenção. E também a saúde, né? Exames também, que a gente sempre bate na tecla aqui, né, Rê? De ir procurar antes do mal crescer. Aqui em casa, semana passada, minha mais velha ficou doentinha, né? E aí tem todo um desarranjo emocional, né? Até porque a doença física também desorganiza a emoção, né? E aí a gente já entrou com floralzinho, aí a pequenininha também, mamãe, eu também quero tomar floral. Falei, filha, eu vou fazer pra você. E aí a gente tem tomado, eu e ela, porque a gente se desorganiza, né? Então a gente já entrou no floral, trabalhando essa parte emocional, para que o físico seja menos danificado ainda, né? Uma vez que a gente tem os dois lados, a gente tem o emocional prejudicando o físico, e às vezes o físico, né? Um golpe de vento, uma entrada de vento frio, uma entrada de calor pelo estômago, né? A gente também causa desarranjos, e aí essa emoção exacerba também, né? Então a gente trabalhando dos dois lados, controlando tudo isso, a chance de uma saúde é muito maior, né? Ali, e tô precisando dessa ajuda com o Zay aqui. Ela tá com um bebezinho. Aí.
ali equilibrar a nossa emoção principalmente, que a gente se desarranja todinha. Ah, o bebê Não dorme. desenvolvendo. É uma loucura. O floral ajuda, ajuda muito. Eu tomei bastante, deveria ter tomado mais, porque aquele lance de casa de ferreiro espeto de pau, né? Sim, Mas a Fê mesmo, escuta, você não faz terapia floral? Ela falou pra mim, né, outro dia. Você não faz cromo, você não faz floral, você não vai usar? Eu, pois é, né? Esqueci que dá pra usar floral. Tô né? toda destrambelhada aqui, nervosa, e esqueço que eu tenho floral como recurso. Faz parte. Mas e é muito bom. Essa organização toda, ela é bem importante para a gente conseguir se manter em sanidade mental nesse mundo que a gente vive, né? Que não é fácil. Não, não E é é bem fácil. legal que uma coisa, outro dia eu ia comentar com você e acabei não comentando nas nossas conversas, de que é bem interessante que a medicina humana hoje, ela já está muito diferente. Se você observar, eu vou pouco ao médico, mas se você observar, o médico hoje pergunta: como você está? Sim, Como estão sim, seus dias? Acontecendo alguma coisa? sim. Então, existe uma disciplina hoje na medicina humana já da espiritualidade, né? Da parte da espiritualidade, que é você se preocupar com esse ambiente, que né, você sempre fala, né, da tríade, se preocupar com esse ambiente onde está, como está a tua mente, como está teu espírito, como está teu corpo. Então, hoje, muitos médicos olham dessa forma, muito Sim, diferente do sim. que era antes, né? Só que não são todos, lógico, Não. mas já se tem esse olhar. Então, a ideia é cada vez isso aumentar mais, né? Sim, e fica a dica para os colegas veterinários, né? Que eu acho que a gente tem um papel importantíssimo, puxando lógico a sardinha para nós, somos abençoados de sermos veterinários, porque podemos cuidar dos animais e também auxiliar os seus tutores. Então, nada melhor do que aquele bom dia, tudo bem, como você está, e o totó, mas e essa carinha hoje, eu posso ajudar? Porque às vezes, né, Rê, uma palavra, um sorriso, já é tanta coisa na vida de uma pessoa, né? Eu eu sou muito beijoqueira, muito abraço, né? Eu adoro. Então, aquele abraço quentinho, às vezes que você acalenta aquela pessoa, e às vezes o doguinho que tá lá fala, ai, que bom, veio no lugar certo, né? Então, a gente já tá fazendo ali o nosso trabalho, a gente também tá perguntando para essa pessoa, tá tudo bem? Porque hoje a gente sabe que algumas não, né? A maioria de coisas que acontecem com nossos pacientes estão associadas aos tutores dos ambientes que eles vivem. Então, fica a dica para os colegas também de mudarem essa ideia, né? De repente, eu não quero me envolver. Não, a gente precisa envolver, principalmente quando vocês vão passar para nós da integrativa, é muito importante esse envolvimento, porque a gente começa a captar coisa daquela tríade, né? O cachorrinho, o gatinho, o passarinho, seja qual o animalzinho for, tutor e o ambiente que ele vive. E aí fica mais tranquilo para a gente estar tratando, né? E essas relações, elas influenciam diretamente, né? A gente tem isso, Sim, inclusive nessa questão preventiva ainda dessa pergunta, a gente tem lá pacientes que se a gente sabe como é aquele ambiente, como está esse tutor, a gente sabe que doenças esse animal pode desenvolver sim, por aquela emoção. sim, Então a gente já pode cuidar preventivamente até a nível nutricional do que pode acontecer com esse animal. com A certeza. gente tem animais aqui, pelo menos eu tenho, animais que fazem crises no momento em que o tutor faz crises, né? Crises de pele, crises de pressão, de agitação, né? E ele segue o mesmo padrão do tutor. Então, assim, dá Sim, preventivamente e dá para trabalhar terapeuticamente, né? Pós-doença, pós-estabilização, pós. Ai, fugiu o nome. Ter acontecido, já estar com a doença, né? Fugiu o nome. a gente acaba Então, dando essa qualidade de vida para os dois, né? Porque aí você acaba tratando um, tratando o outro, e os benefícios acabam vindo para os dois. Porque eu acho que quando o tutor também vê que o cachorrinho dele está melhorando e ele entende o contexto que está acontecendo, poxa, dá aquele estalar, caramba, né? Vou me cuidar também, vou procurar um outro caminho. Se não for ele, às vezes é um outro ente da casa que acaba observando, né? E dando esse caminho para a pessoa, né? sim, com certeza. É um outro olhar, né? Um olhar a mais. E Que pessoal, o mais? pessoal que está entrando, só para falar para vocês, perguntem, porque quando terminar a nossa live, a gente vai fazer um sorteio valendo uma avaliação maravilhosa de aromaterapia com a doutora Renata. Então, ó, não é qualquer prêmio, é um premiaço. E comentem, conversem, perguntem para nós, que é esse bate-papo aqui que a gente quer. Deixa eu ver aqui a próxima
aromaterapia? Fui. Voltou. Tinha travado para mim aqui, Fê. Você escutou? Não escutei. Ó, a arroba Renata Nunes, ela perguntou assim para mim, Fê, essa é para você, tenho medo de agulhas. Posso utilizar somente da aromaterapia para me auxiliar? Eu acho que sim, ou começar por ela, né? Poder. A gente tem vários recursos aí, várias ferramentas dentro da medicina integrativa, né? Inclusive, Renata, se você não gosta de agulha, a gente pode usar raio-ruá, pode usar laser, pode usar acupressão, né? Temos várias ferramentas aí dentro da medicina chinesa, a própria fitoterapia, Sim. não precisa das agulhas. Amor. Agulha é uma técnica. A moxa. Uma técnica que vou te dizer que eu gosto muito, e ela é a queridinha da gente. Mas que tem outras possibilidades, tem. A aromaterapia, eu gosto muito de trabalhar com ela em conjunto. Porque quando a gente tem uma desorganização, né, do nosso corpo físico, espiritual, energético, a acupuntura em si, a técnica acupuntura ou a própria fitoterapia, a medicina chinesa em geral, na busca desse equilíbrio que a gente tanto fala, a gente consegue organizar essas energias internas. Então facilita bastante. A aromaterapia faz isso? Faz também. Mas se a gente faz a junção das duas, são dois caminhos diferentes. A aromaterapia ela vai fazer isso pelas vias aéreas, né? Atuando no sistema límbico, né? E a gente tem também pela parte circulatória, acessando os vasos sanguíneos, tendo uma ação física mesmo, né? Então, ela vai fazer isso, mas se a gente conseguir associar as duas, trabalhando esse equilíbrio dentro da medicina chinesa, e associar o acromo, que também tem um fator energético vibracional extremamente importante, os florais vibracionais, os florais, né, de Saint-Germain, enfim. Toda uma junção de trabalho que é o meu objetivo, né? Eu estudei bastante coisas diferentes para conseguir, em cada caso, focar num tipo de trabalho. Ou juntar tudo e fazer o que é possível. Ver cada paciente único, né? Mas pensar que ele é um todo, né? Então, por isso que a gente, quando a gente fala de terapias integrativas, né? A gente está falando de uma gama de terapias. A gente não para de estudar e vai buscando justamente por isso. Porque a gente sabe que cada paciente, às vezes aquele próprio paciente naquele dia, a gente não faz agulha, porque a gente está vendo que a agulha naquele dia não vai ser legal. Então a gente tem de outras ferramentas para poder estar auxiliando. É que o pessoal tem muito medo de agulha, né? E deixando a dica já, que eu sempre falo, eu gosto de falar dessa parte. Dói fazer acupuntura? Gente, eu acho assim, ó. Claro que dói, né? Tem uma dorzinha ali, a gente gosta dessa dorzinha, a acupunturista gosta dessa dorzinha, né? Porque a gente fala que, olha, acertamos o local correto, precisava daquela dorzinha ali, e de repente aquela dorzinha que pode formigar, que pode ficar quentinho, cada pessoa sente de um jeito, né? Ela vai sumindo, vai dando aquele alívio, e depois quando você termina a sessão, você fala, ai, mas foi uma dorzinha boa. Eu costumo dizer que ela é bem menor do que uma picadinha de formiga. Mas é aquela picadinha que vale a pena, né? Mas, às vezes a gente começa, que nem a Rê falou, com outras técnicas para ir tirando até esse medo, né? Que esse medo não deixa de ser também um sentimento que a gente também gosta de trabalhar, né? Porque às vezes lá quando criança, eu vou te levar no médico para tomar uma injeção na bunda, né? E aí fica aquele medo da agulha, né? Então, a gente também trabalha isso na sessão também para poder auxiliar. E assim, a gente tem trabalhos diferentes aí dentro da medicina chinesa. O chinês, ele tem esse lance do sentir dor, né? Sim. Que a dor, sentir dor trata. Então, ele usa agulha com dor, ele faz a moxa, muitas vezes, queimando a pele. O japonês já tem uma proposta totalmente diferente. O japonês tem o contrário. Quanto menos o paciente sentir agulha, melhor é o trabalho. Então, são vertentes diferentes, são técnicas diferentes. Então dá para atender a todos os gostos. Tem até agulhas diferentes dentro de japonês e dentro de chinês, que dá para a gente trabalhar diferente, né? Mas eu vou te dizer que eu tenho uma inflamação do ciático há muito tempo, né? Foi quando eu conheci a acupuntura, acho que isso faz uns 20 anos atrás. Era um acupunturista, ele era chinês mesmo, devia ter uns 74 anos na época, parece que era isso. E ele doía, menina, mas doía. Eu tinha vontade de dar uns tapas nele na hora que ele enfiava a agulha e rodava, né? Mas Fê, depois disso, ó, vai fazer quase 20 anos. Sim. Eu fui ter agora dor no ciático, agora que eu ganhei as meninas. Sim. Porque foi muito peso, né? Enfim, eu tô inflamada, ainda preciso me tratar.
Mas olha o tempo. Eu fiz acho que 4 sessões. Na segunda sessão eu já estava melhor, na quarta eu não tinha mais nada. Então, né? é o preço, né, gente? Você prefere sentir a dor. Se for pensar na dor, vai, que Sim. vamos pensar que é uma técnica com dor. Se você prefere sentir a dor naquele momento, né? Naquelas sessões, daqueles 20 minutos ou o resto da vida, porque era pra eu estar com dor até hoje. Não é? Então a gente tem que pesar os dois lados nesse medo, né? Trabalhar Sim, esse medo. com certeza. É que nem quando sangra, né? Às vezes a pessoa fala, ai, mas sangra. Que ótimo! Eu falo, maravilhoso! É um sanguinho que sai ali, desestagnou, foi embora, aquela energia, olha que maravilhoso. Passa um algodãozinho, tá tudo certo. Mas, então, a nossa visão de dor, de sangrar, é sempre assim, vamos pensar assim pelo lado positivo da coisa. E tem um conceito, sim, tem uma ciência nisso, do porquê essas coisas acontecem. O Rê, pegando aqui essa pergunta que a Paula tinha feito, o Eli está perguntando, para tratar um pet com aromaterapia, é necessário tratar a família toda? Tem que fazer a anamnese de todos? A Eli é uma tutora querida. É, é, todo mundo? Não. É preciso tratar você. E aí precisa de uma anamnese, sim, muito bem feita, porque a gente tem que entender o que está acontecendo, quais são os aromas favoráveis ou não, de que forma, e também uma conversa de que forma a gente pode atuar nessa casa, se a gente quer tratar as pessoas do ambiente, a gente pode usar aroma como esse recurso, porque ela está lá difundida no ambiente e todo mundo vai se beneficiar. Então a gente tem que buscar qual é a melhor aroma naquele momento que vai ter aquela determinada ação, né? E aí depende, porque a gente tem a parte emocional sendo tratada com aroma, a gente tem a parte física, né? Que a gente usa, tem usado muito em pele, Fê. Foi bem legal um paciente ontem É. que tem bastante coceira, vermelhidão. E assim, eu tava lá, eu fiz uma sessão, né? A gente trocou serviço, eu fiz uma sessão de constelação maravilhosa com a tutora. E É. ela, e no momento da constelação, o cachorro lá se coçando, se coçando, se coçando, e latindo, se coçando. Aí, beleza. Aí eu passei, tinha feito acupuntura nele, coloquei o óleo essencial, né? E aí ela me mandou uma foto hoje de que ele tinha dormido a noite inteira, mandando ele acabado lá, jogado, cansado, relaxado, e que ele tinha dormido a noite inteira, como eu não fazia há muito tempo. Ai, Então a gente que tem aí, né, a delícia. aromaterapia atuando aí nesses casos de pele. Tenho pego muitos casos de pele, inclusive compartilho com uma queridaça amiga minha daqui que tá aqui hoje. Tava aqui, né? Não sei se continua, que a gente conversa demais, ela me ajuda muito. E, e é bem interessante, eu ia falar isso lá atrás, é bem interessante que eu falo assim, olha, emocionalmente eu já sei por que que ele tá com esse problema, eu quero entender ocidentalmente. Com Que certeza. nem eu falo com você também, às vezes, as questões ocidentais, né? O que é que tá acontecendo no corpo? Eu já sei por que que aconteceu isso. Tá mexendo no fígado, eu quero saber por que que tá acontecendo isso. Então, Poxa. é muito legal, né? Esses caminhos Sim, todos, a gente trabalhar esse emocional e, na consequência, o físico. Então, sim. ele dá para tratar só você, dá para tratar a família indiretamente, e precisa, sim, de uma anamnese para a gente entender que contexto é esse. Porque existem muitos achismos assim dentro da aroma. Você ouve, você lê, a aromaterapia é bom para isso. Mas será que aquele é o melhor composto? Será que Não. ele não precisa de uma associação? Porque em animais, por exemplo, a gente precisa sempre de algumas combinações. Tem alguns óleos que não podem ser usados em animais porque são tóxicos. Tem alguns aromas que também não podem ser difundidos sem um aroma calmante, porque ele desestrutura o animal. Sim. Então, isso em relação aos animais, principalmente, é bem importante. E fica a dica também, né, Rê, que é legal lembrar da aroma, que os animais eles têm 40 vezes a potência do olfato, né? Então não é só pegar ali, abrir o vidrinho, dá para cheirar como eu costumo ver, eu chego assim, eu até me assusto, né, que a pessoa tá com um monte de vidrinho, a família inteira cheirando e passando no nariz dos animais e o grau de intoxicação que isso pode causar, né? Sim, incômodo, né? Até porque eles têm que buscar, a diluição é gigantesca para usar em pele, não pode ser ingerido, pode ser usado no difusor também na quantidade certa, Tem carreador mas também para usar, né? sim, tem o óleo para diluição, enfim, a diluição é absurda, então Sim. É que cada eu costumo dizer assim que o que não pode acontecer com a aromaterapia é o que acabou acontecendo com os florais, né? As pessoas começaram a achar que era só pegar no balcão e tomar.
né? E a gente sabe que o floral não é dessa forma que tem que ser utilizado, que a gente tem que estar olhando esse paciente como ali único, vendo os problemas dele, conversando, fazendo todo um critério que a gente tem ali de avaliação. Ele tem que ser guardado corretamente, administrado corretamente. Então, assim, ele começou a cair em desuso e começou a ter essas coisas, floral não dá certo. Floral, porque é por causa disso, pela falta de informação. Mas hoje, graças a Deus, muita gente, né, prescreve floral corretamente. A gente está aqui para tirar as dúvidas de vocês sobre isso. Os florais auxiliam bastante, muito, muito mesmo. Bager, Saint-Germain, Mineiro, os quânticos que são bem interessantes também. Então, assim, só que tem que saber utilizar. E a aroma é a mesma coisa. Tudo tem que saber utilizar, é que nem a acupuntura. Não é colocar a agulha, né? Então, a gente tem todo um estudo, e a gente estuda muito e continua estudando, né? E, assim, tem os porquês, né? As coisas que a gente associa junto. Então, assim, a gente tem que entender que essas coisas não são brincadeiras, são ciência, sim. A gente tem artigos, livros publicados, tudo certinho, para que a gente saiba o caminho que a gente está seguindo e a gente vê resultado, né? E eu acho que é isso que é importante, né? Bastante Isso aí. gente entrando, pessoal. Vamos fazendo pergunta para participar do sorteio. Bora lá, galera. Vamos lá, Os perguntar. coraçõezinhos subindo aí. Tô achando coisa linda esses coraçõezinhos Ah, eu subindo. também. Adoro coraçõezinhos. Isso quer dizer muito amor. Vamos entrar mais uma pergunta? O @André Copaerte perguntou. Ele gosta muito de comer amargo, beber amargo, a vida dele é no amargo. E ele quer saber se tá comendo essas coisas, bebendo essas coisas, essa coisa que ele tem pelo amargo, se causa algumas disfunções, o que pode ocorrer na vida dele. Então, vamos falar lá de 5 elementos que eu adoro. Vamos lá. Vai lá, vai lá. Manda aí. Então, eu com certeza. Eu acho assim, o amargo já é um amargor, né? Então, assim, eu acho que tudo é o balanço. A gente tem que ter um balanço na nossa vida. Eu entendo, assim, os elementos, na minha concepção, me corrija, Rê, você tem todo o critério para isso. Nós somos os 5 elementos, né? A gente tem um ali definido, que é aquela carinha da Renata, aquela carinha da Fernanda, que entra ali, mas eu acho que no dia a dia a gente passa por esse ciclo o tempo todo. E quando a gente está com determinados animais ou pessoas, algumas enfermidades, a gente pede, né, aquele sabor muito na boca. Outro dia até perguntei para a Rê, falei, caramba, Rê, o não comer doce, isso tá normal, né? Se não querer, tá rejeitando doce, gente, quem não gosta de um doce, né? Só que assim, você não querer nem chupar uma bala, mastigar um chiclete, né? Tem alguma coisa. Aí foi o que a Rê falou pra mim, Fê, vamos pensar o que tá atrapalhado aí na vida, né? O que tá acontecendo ali pra estar rejeitando o doce. Então, imagina uma pessoa que quer somente o amargo, né? E foi o que eu falei pra ele. Será que você não tem um preconceito? De repente, alguém colocou na sua cabeça que comer doce leva a diabetes? Tem muita gente que faz isso, né, Rê? Tem esse preconceito de achar, vou ficar diabético porque eu como doce. Não, não, não. É porque eu sou louco por esse amargo. Então é aquilo, o amargo ele tá num elemento ali, minha visão, do fogo ali dele, né? E ele é uma pessoa, como eu conheço, uma pessoa extremamente preocupada, é uma pessoa que já conversei com ele sobre isso, né? Por causa do dia a dia dele, do trabalho dele, tá muito ali na madeira, né? Guardando muito rancor, muito ódio de algumas pessoas também, tá passando por um processo familiar também difícil. Então foi o que eu falei para ele, você tá elevando muito esse elemento e se alimentando disso também, né? Então vamos utilizar de outras coisas que sim, né, André? A minha resposta para ele é essa, que sim, mexe sim com você e a gente administrando outros tipos de alimentos, cores, né, cheiros que a gente pode estar te ajudando, isso muda no seu corpo também. E também previne, o que a gente estava conversando um pouquinho antes, de não ter doenças que o fogo pode desencadear. Principalmente coisas relacionadas ali à cabeça, né? Por ser uma pessoa também bem estressada, nervosa, um AVC, um derrame. Essa é a minha visão, Rê. E a tua? Precisa de uma interpretação, né? Uma junção de coisas, uma anamnese bem importante para a gente saber o que está acontecendo. Sim. Porque quando você tem necessidade de um sabor, geralmente aquele movimento está em deficiência por algum motivo. Ou pode estar desorganizado. Sim. Então, por exemplo, se você está muito deprimido, provavelmente você vai gostar de coisas amargas, porque você precisa dessa agitação, você precisa trazer alegria para sua vida e organizar esse ciclo água-fogo, né? Então, essa é uma das interpretações. Mas você pode estar descompensado aí a nível de madeira, né, que está sobrecarregando terra,
Se ele está em deficiência, não chega para o movimento fogo. Então, a gente tem toda uma desorganização dos 5 movimentos que a gente tem que entender quem é o vilão da história, o que é que está acontecendo, ou se esse amargo que ele está querendo é porque existe uma desorganização total e está exacerbado e que é cada vez mais, e isso vai ter que ser cortado para poder voltar ao equilíbrio, ou se ele está querendo isso para compensar e realmente tonificar o corpo. De forma natural, os animais fazem isso, né? As crianças fazem isso. Eles buscam o equilíbrio por meio dos alimentos, porque o corpo fala, o corpo pede. Então, minha pequena, quando ela tem febre, ela pede melancia, porque ela quer refrescar o corpo. Sim. Ela chega a comer um monte de dias seguidos, quando ela está assim, um pouco mais febril, ela pede melancia, ela pede alimentos mais frios, né? Então, que realmente resfria, o melão, né? Então, o corpo fala, os animais fazem isso. Tanto que eles comem as frutas da época certa, em determinado, né, momento. Cada fruta, cada época tem uma fruta para aquele período, pensando lá no clima, que a gente conversou um pouquinho com o Matheus, né? Sobre as estações do ano. Por isso que cada estação do ano tem as suas frutas de época, seus alimentos de época. Então, é tudo muito organizado. Quem bagunça é a gente. E tem mais um detalhe, se a gente prestar atenção, quantas vezes o animalzinho vai comer mato, né? E as pessoas falam, mas tá comendo mato, né? E quantas vezes a gente consegue associar que ali o animal tá com problema no fígado, mas a gente costuma dizer assim, ele comeu o mato para poder vomitar. Mas a gente tem aquela visão que ele já foi buscar o verde, né? Que ele já foi buscar aquele amargor. Então a gente consegue ver de uma outra visão. E isso quando a pessoa chega falando pra gente, a nossa caixinha aqui já abre num outro pensamento e fala, putz, ele está contando o que ele está precisando, né? Então é isso que é bem interessante. Então os alimentos, os cheiros, até às vezes a gente quer um cheiro mais queimado, né? Quando você vai sentir um aroma, também tem associação disso, não tem, Rê? Sim, também. A roupa que a gente escolhe quando a gente vai vestir também tem a ver com isso, que você tá falando de cromoterapia também. Hoje eu tô mais pro preto, hoje eu tô mais pro rosa, pro vermelho. Então a gente às vezes, né, aquela cor que você escolhe do nada, também tem tudo a ver também com aquilo que o seu corpo está precisando, né? É uma gama de associações. E tem mais pergunta, ó. Aí ele falou assim, fiz auriculoterapia com sementes. Me ajudou muito na época. Não é uma alternativa para quem tem medo de acupuntura com agulhas? Sim, a orelha é um microsistema, né? Eu costumo utilizar aurículo para quem também tem medo de agulhas, mas eu costumo utilizar também a aurículo para dar continuidade naquele tratamento que eu fiz naquele dia, né? Então, eu faço a aurículo para que os pontinhos continuem ali os 7 dias até o próximo retorno, mandando ali, né, informação para aquele órgão, para aquele meridiano que eu estou precisando, mas é uma boa sim ali, né, Rê? Sim, com certeza, é uma possibilidade, é um microsistema, a gente consegue regular, né, tanto que existem pessoas que só trabalham com a auriculoterapia, né? Também é uma possibilidade. É que nem o pé, né, o pé é um microsistema, a mão é um microsistema, tem os olhos, né, a iridologia é um microsistema, a língua, a gente ama a língua, porque também é um baita de um sistema pra gente, né. Ô, Rê, mais uma pergunta aqui da Neneca.ju. As terapias integrativas são muito boas. A única coisa é que, às vezes, o resultado não é imediato, mas ele vem sempre. Temos resultados imediatos e temos resultados a longo prazo. Por quê? Porque a medicina integrativa, ela vem cuidar da raiz do problema, da organização. Quantos anos a pessoa demorou para chegar nesse ponto? Quanto mais tempo, quanto mais crônico for o problema, mais vai demorar para que ela volte ao estado inicial de homeostasia. Falamos isso. Até porque vai depender de vários fatores. Vai depender, inclusive, do livre-arbítrio de cada um. Então, por mais que eu tente organizar com as terapias integrativas do corpo, eu dependo da emoção daquele paciente para que ele não desestruture aquela organização que está sendo feita. Então, tem algumas questões imediatas, sim, dentro da medicina integrativas, rápidas. Tanto que a gente discutiu, né, na outra live com o Matheus, a partir do momento que entrou a medicação, minha filha parou de ter crise asmática. Então, imediato, foi na primeira semana, e eram crises asmáticas sérias. Então, tem ações imediatas, sim. Por exemplo, outro caso também, uma tutora com dor de dente, né? Eu tava lá fazendo acupuntura na cachorra, lógico que eu fui mexer na tutora, né? Chegou com dor de dente e tal, ia no dentista no dia seguinte, acho, não, tinha feito um procedimento. Aí eu coloquei os pontos,
tirou, acabou, foi embora, não tinha mais dor. Então, assim, tem questões imediatas, porque depende de qual é o fundo. Se Sim. o fundo é algo com uma dor de dente que acabou de fazer um tratamento, né? Tá com uma dor lá aguda, resolve rápido. Agora, uma dor crônica, uma situação emocional, depende do tempo que ficou daquele jeito, vai ser o tempo para se curar. Sim, eu vou dar um exemplo ontem também. Eu cheguei para fazer acupuntura, aí a tutora tava com muita dor de cabeça. E eu vendo aquele, né? Ah, também de pirona, já fiz isso, já fiz aquilo. Eu falei, vamos relaxar, calma, escutar a musiquinha, vamos colocar umas agulhas? Vamos? Eu falei, vamos. Coloquei 4 pontinhos, quando eu terminei a sessão do cachorrinho dela, eu falei, e a dor de cabeça? Ela olhou para mim, as agulhas estavam lá. Ela tinha até esquecido que eu tava com a agulha. Eu tirei as agulhas, ela olhou pra minha cara, subiu, eu falei, nossa, é Doril. Brinquei com ela. Mas, assim, é um exemplo, né, de coisa ali que acontece, a gente tira. Mas, como a gente estava conversando hoje, a gente pega, de repente, um paciente com sinomose, que a gente sabe que é uma doença extremamente complicadinha, mas a gente começa a pensar, nesse caso que eu estava conversando com a Rê, era um animalzinho que foi adotado da rua. Se a Thaís estiver aí escutando, ela vai saber que eu estou falando para ela. A gente conversou sobre isso, com o que ele passou, como ele adquiriu, o que aconteceu, porque a gente não pensa só em vacina, né? Ah, ele só não estava com a vacina e pegou. A gente também pensa no processo que levou ali. E hoje ele tem sequelas, né? Lógico que a gente quer tirar com a mão, né? Mas as sequelas que ele tem é muito interessante. Eu falo que é um aprendizado de vida, né? Ele tá com ela e ele tá vivendo muito bem. Se fosse nós, estaríamos na cama depressivo, não querendo mais viver. Mas é a gente que quer tirar, né? A gente quer ver ali. Mas, assim, ele tá bem, ele tá passando por aquele processo que ele sabe que ele está passando, que a casa tem que passar, quem adotou tem que passar, e tá tudo bem. É que a gente, na nossa ansiedade, né, que todos temos, né? Não é porque a gente era integrativa que a gente não tem ansiedade também, principalmente de ver esse paciente bem, mas a gente sabe que é um processo, é uma cebola, né? A gente costuma falar que é uma cebola, que a gente vai tirando de camadinha em camadinha. E o Eocalão escreveu assim: quando tá frio, quero comer um chocolate quente. Boa noite. É um cara de pau, porque o quente do calorzinho, ok, tá frio, tem que esquentar, mas o chocolate é por essa cabecinha aí que não para de pensar, que quer compensar as coisas, né, seu Carlos? Essa é um aconchego aí, é um movimento terra gritando. Quando a gente conhece o paciente, a gente já bate de cara, né? O Fábio também. Ele O Fábio mesmo. mandou uma pergunta, um tutor querido também. Como vocês escolhem os óleos essenciais para diferentes animais, considerando não apenas suas características físicas, mas também suas personalidades e estado emocional? Exatamente. Então a gente vai pensar que doença eu tenho, o que é que eu quero tratar, né, a nível físico, ou se ela somatizou, se ela começou por um agente externo, o que é que aconteceu para eu usar determinado óleo. Tenho também um fator emocional, como é que aquele animal está se comportando, quais são as alterações que a gente estão evidentes naquele momento. E travou você. Se esse tutor está um pouco ansioso com a reabilitação do cão dele, sabe? Então aí a gente avalia tudo isso, esse contexto todo, ambiente, animal, tutor, para a gente fazer a escolha certa do óleo naquele momento. É a tríade, né? É a tríade que a gente bate nessa tecla ali, né? Mais um. Cadê a outra pergunta? A Neneta Ju, boa noite. As gatas de casa. Tem mais uma em cima. Em cima? Deixa eu ver. Aqui. Ali, videira. A Rê salvou meu bulldog. Com terapias integrativas. A Rê é demais. Com terapias integrativas com respostas muito rápidas e eficientes. Sem perguntas, só gratidão. Você já foi lá e mostrou, Rê. Não tenho o que falar. Esse caso é muito legal. Ali é muito parceira. Foi um caso de um bulldog. Ele estava provavelmente, né, estava com um diagnóstico de uma mielo degenerativa. Passamos com uma amiga minha, neurologista, e assim, tudo levava a isso, né? De que ele perderia os movimentos. Ele tá igual, aliás, ele tá melhor do que ele estava, sei lá, acho que 3 anos, né, ali atrás, mais ou menos. Igual, se mantém estável, já tá mais idoso e tá ok, tá tudo bem. Ficou do mesmo jeito, não mudou nada, só melhorou e estabilizou. Então a gente espera, tem todo um diagnóstico, que é um tipo de doença que não tem como a gente fazer diagnóstico em vivo, né? Sim. Então não tinha como fechar isso.
Mas de tudo que se levantou a possibilidade, eu falava para ela, fica firme, tenha fé, vai dar tudo certo. No máximo que vai acontecer, vai para uma cadeirinha e a gente vai levar da melhor forma possível. Tá aí. E já tem até o irmãozinho, né? Tem o bebezinho agora para deixar todo mundo doido. E olha, fica a dica, Rê. Eu acabei de receber aqui uma mensagem do professor Eduardo Lobo. A gente já vai deixar aqui o nosso agradecimento e o nosso lisonjeio, que ele tá dando um ok pra gente da próxima live, terça-feira, dia 30, porque a gente vai pegar o gancho de tudo que a gente está conversando com vocês, para a gente poder conversar um pouquinho sobre a espiritualidade dos animais. E aí eu acho que tudo que a gente está batendo papo aqui, estamos falando, vai ficar muito mais fácil da gente entender. Essa cebola que a gente fala de descascar, aquela coisa que eu falo que bateu aqui, ultrapassou, chegou e causou a doença. Então, não percam. Terça-feira, às 20 horas, vai ser assim um bate-papo muito, muito interessante com o professor Eduardo Lobo. Ele tem muita coisa para passar pra gente, né, Rê? A gente eu não tenho nem palavras para elogiá-lo. Eu sou suspeita, né? Meu mestre é quem me ensinou quase tudo que eu sei hoje dentro da medicina chinesa, quem me abriu as portas, quem me acolheu. Sim. Então eu só posso agradecer. E o que tem de conhecimento nessa cabecinha aí, não se diz. Não se diz. Dá vontade de colocar ele no potinho. Bem, vamos lá. Neneca.ju. As gatas de casa comem erva cidreira e vomitam bolas de pelo. Tem algo que eu possa fazer quando percebo elas comendo? Quer responder? Olha, Rê, eu vou te ser sincera, assim, eu não vejo nada demais. Eu acho que acaba auxiliando. Eu não tenho preconceito nenhum da erva cidreira para felinos. Nunca vi nenhum animalzinho se intoxicar com ela. Acho que eles procuram, sim, já para dar esse auxílio, se a pessoa principalmente não usa nada a mais, né, na ração, na alimentação, né, aqueles produtinhos que tem com proteínas, sais minerais, as vitaminas para poder fazer isso. Eu só acho assim, tudo que é demais, seja o que eu falo, né? O mesmo chazinho que cura é o mesmo chazinho que intoxica. Então, eu acho que com moderação, até quando a gente fala daqueles milhozinhos que o pessoal, aqueles matinhos, né, que os gatinhos comem, eu sou da opinião também que não é para comer o tempo todo, porque tem celulose ali, tem vários fatores. Tem o muito verde também, né, que a gente for falar de cor também ali, desequilibra. Mas eu não tenho preconceito da erva cidreira e não vejo, nunca vi intoxicação para gatos. E você? Geralmente, na natureza, os animais buscam aquilo que eles precisam. Claro, Sim. mudou um pouquinho o domiciliado, né? Acontece de comer o que não deve. E acontece as intoxicações. Sim. Mas, em especial, o gato, eu acho mais difícil. Eu acho que o gato, ele é pela sua história ainda bastante selvagem ainda, né? Eles ainda ali atrás esse instinto muito forte, ele sabe o que buscar, né? O cão que tá já besta, que já não tem mais, já perdeu, que nem a gente, né? Que já perdeu a noção de perceber o que a gente precisa, de sentir o que o corpo tá pedindo. Então, o cachorro já tá nesse meio do caminho, mas o gato não. O gato eu vejo ele mais esperto, né? Tem outro dia aconteceu uma situação de um gato que tava querendo comer o orégano, né? Aí o orégano é tóxico, né? Não falei, não dá, tira daí, porque não tá legal. Às vezes ele não queria o orégano, ele queria uma plantinha, e é o que tinha lá. Então a gente tem que cuidar disso, né? Mas eu também não vejo problema. E aí tem outras questões aí ligadas a gatos. Aliás, Fê, eu acho que a gente podia convidar uma colega minha, a Mari, Bora. que ela fala de comportamento de gato, para a gente fazer uma live, que eu acho que é bem legal. Porque às vezes as pessoas acham que é comum gato vomitar, né? Não. É normal ficar vomitando todo dia, bola de pelo. Não. As bolas de pelo podem sair ou não é via de regra, porque eu já tive perguntar assim, nossa, mas o meu gato não vomita a bola de pelo, ele tem algum problema? Não, depende do pelo dele, depende do sistema gastroentérico dele, enfim, como é que ele elimina isso? Alimentação. Mas não é normal um gato vomitar. Ele não pode ficar vomitando todos os dias, nem pode ter bola de pelo com vômito. E outra coisa, a gente tem que entender que os gatos, né, os felinos em si, eles não são cachorros pequenos, né? Eles são outra espécie.
É por isso que eu falo que veterinária é multi, né? A gente estuda equinos, bovinos, felinos, os cães e os pássaros, os répteis, e todos vão ser tratados diferentemente, né? Nossa, tem muitas particularidades, seja na parte ocidental da coisa, né, alopática da coisa, na parte integrativa também, tem que tomar muito cuidado com animais de sangue frio, né, a gente tem que tomar muito cuidado com manipulação em aves, por exemplo, a própria acupuntura, né, você vai colocar agulha em qualquer lugar, num pássaro, numa ave, não. Então, tem cada espécie, tem ali as suas peculiaridades, e principalmente também, quando a gente vai manipular, você tem que saber que aquela espécie está manipulando, qual a atitude que ela vai ter. Então, assim, os gatos não são cachorros pequenos, né? Eles são outra espécie com as suas particularidades. Mas eu costumo dizer que eles são terapeutas, né? Já vieram, assim, nossa, com as 7 terapias com eles, porque eles conseguem ali ter uma capacidade de perceber, entender e se curar, né? Se vocês... Um dia eu falei sobre o ronronar do gato, né? Olha que maravilha, que energia que é essa, não é? Não cuida, não trata. A gente sabe que tem estudos hoje sobre isso, né? A gente ficar conversando aqui, falar sobre frequências, tudo. Mas o gato é sensacional. Rê, Dona Biju agora resolveu me morder quando as meninas choram. não acredito. Mãe, vai lá. Se eu brigo com elas, se eu brigo com elas ou se elas choram, ela vem e me morde, me ataca, me puxa. Tipo, para com isso, não é pra brigar. Muito louco isso. Ela é incrível, essa Biju, gente. Virou a mãe gato, né? Não pode brigar em casa. Ela dá bronca em mim, porque eu não posso brigar com as meninas e elas não podem chorar. Eu tô falando que é uma terapeuta, ela não quer o que a discórdia. Olha aí, a energia, tá vendo? Por isso que eu contei. Depois que você falou isso, eu falei, não, deixa eu falar. O Rê, aí ele colocou assim, ó. Ia perguntar a razão da minha necessidade de comer doce todos os dias. Mas depois da tua resposta, ela achou melhor não. Depois a gente conversa. E o El Carlão falou que só usa verde. Depois de conhecer a cromoterapia com a Renata, ele só usa verde agora. Ah, que besta. É bom só usar verde, que você fica palmeirense também. Fica zen também, na paz também. Fica tranquilo, é bom. Verde é bom, verde é bom. Que eu comentei com ele, o cachorro dele é muito agitado. Sim. E aí eu falei, foi comentado da questão de não usar cores vermelhas, laranjas, coisa que agita demais, né? Amarelo. De tentar usar mais o verde, mais o azul. Sim. E agora ele só tá no verde. Vai virar palmeirense daqui a pouco. Vai virar palmeirense. Se for corintiano, ele não gostou dessa resposta. Não. Vamos para mais uma pergunta aqui. Travou. O Rê, a @Regina perguntou sobre o reiki, né? Então, nós duas somos reikianas. Vamos conversar aqui um pouco com a Regina. Ela quer saber, assim, se todo mundo pode receber reiki, animais, plantas, né? Ou só as pessoas. E como que ela faz para ser reikiana, né? Como é que ela consegue ir para esse caminho? O meu Carlos falou, Deus me livre, ele não quer ser palmeirense. Então, Regina, o reiki, né, ele é uma energia universal, né, que a gente acessa e compartilha, né, e emite como um condutor. A gente tem cursos de reiki, em que a gente entende como é a captação dessa energia e a condução dela. Existe todo um processo em que a gente vai fazer esse curso, vai entender os sinais, né, os símbolos, vai nos tratar primeiro, nos equilibrar para que a gente possa fazer no próximo. Então, é todo um processo. Se a gente não está bem, não é legal fazer no próximo, né? Existem várias vertentes. A gente fala, tem vertentes que falam, se você não está bem, é bom você fazer porque você recebe energia para você também. Eu, Renata, penso que depende o nível de bem que você tá. Se você tá um pouco cansado, né? Aí tudo bem, porque você vai receber essa energia. Agora, se você tá descompensado, você não tem condições de ser um canalizador. Então, a gente precisa pensar muito bem nisso. Então, existem cursos para a gente fazer, existe um período de treinamento, né? De experimento, de autocura, para depois pensar no próximo. Eu faço, o Reiki faz parte das minhas sessões todas as vezes, né? Ela tá presente e é algo natural, né? Não preciso nem pensar quando eu vejo, já fiz. Ele é terapêutico, ele equilibra o corpo, né? Equilibra o corpo e mente. Todos os animais podem receber, os humanos podem receber. Existem conduções um pouco diferentes para cada um deles.
As plantas podem receber. Também, tudo O é ambiente, energia universal. o ambiente Só que a gente precisa pode também. saber como empregar Sim, também no ambiente, né? Equilibrar aquele momento. Até o ambiente, quem é terapeuta, né? Equilibrar o ambiente antes de receber o seu paciente, né? Então, é uma terapia de imposição de mãos e de canalização de energia universal. sim. Então, tem cursos para isso, todo mundo pode receber, todo mundo pode fazer, desde que faça essa conexão e entenda que energia é essa, né? E acho que é isso, né, Fê? Mais alguma Eu coisa que você costumo, queria colocar? eu costumo dizer assim, que todos nós somos reikianos, a gente só precisa acender a nossa luzinha, né? As luzinhas estão ali, quando vocês tiverem a oportunidade de fazer o reiki, façam. Eu acho que ele traz só benefícios para a nossa vida e para a vida daqueles que a gente também doa essa energia. Então, eu costumo comparar assim, é como se fossem luzinhas que estão desligadas, conforme você vai fazendo o curso e vendo até que grau você quer chegar, essas luzinhas vão acendendo. E cada vez mais você vai aprendendo. O reiki tem também, né, ele trabalha com os chakras, ele trabalha com símbolos, com simbologias, né? Se a gente não faz o símbolo, a gente pode estar falando os nomes desses símbolos. E você aprende, né, a impor com as mãos, impor essa energia ali que vai passando, lembrando novamente, né, reiki energia, não é religião, reiki não é religião, reiki é técnica, né? Energia é tudo aquilo que a gente sempre bate aqui na tecla, não aquela pessoa da reiki, então ela é daquela religião. Não, gente, energia é a luz, a energia, o carro tem energia para gerar o motor, os neurônios, né, transpassam ali uma energia, as nossas células trocam energia através dos ATPs, então essa energia que a gente fala é condutora, que está no nosso corpo, no corpo dos animais, que as plantas, quando estão fazendo o processo dela lá de fotossíntese, isso é um processo de energia que está acontecendo, e a gente consegue trazer essa energia nas mãos. Eu costumo brincar assim, quem nunca picou papelzinho, passou o pente no cabelo e colocou e o papelzinho grudou, né? Quem nunca fez essa brincadeira? O que é isso? Condução, né? Ali tem uma energia, isso é física. Quem nunca viu alguém colocar o garfo na boca, depois tirar e falar entortou? Né? Então, assim, a gente sabe que nós somos energia, né? Então, o reiki, ele vem só para estar auxiliando. E sempre lembrar, né, Rei? Nenhuma das terapias integrativas a gente fala deixe de lado o seu tratamento médico, porque senão seriam terapias alternativas, né? Então a gente não está alternando nada, a gente só está integrando. O reiki, ele balanceia os chakras, ele pode ser utilizado para quem tem ou não tem alguma enfermidade, como aquela fonte de prevenção que falamos no comecinho da live, né? E eu acho que assim, tem que usufruir dessa energia que foi dada a nós, né? Então o curso, tem vários cursos em São Paulo, acho que no Brasil inteiro. A Rê tem provavelmente o mestre reiki dela, eu tenho o meu mestre reiki, quem quiser indicação de onde fazer, aonde estiver. Existem livros sobre reiki, ó, vou pegar aqui um que tá mais fácil, para quem quiser começar a ler, ó, sobre reiki. Então, a ciência, tem publicação. Hoje a gente sabe que o reiki faz parte também daquelas terapias do SUS que a gente falou. Então, assim, meu conselho é, primeiro receba para saber como é que é, né? Balanceie ali seus chakras, veja como é uma sessão, como é que você sai, os benefícios que vão trazer. E procure fazer o curso sim, Rê. Vai ser bem legal para você, Regina. A gente já conversou sobre isso e eu acho que vai ser bem interessante. Certo, Rê? Certo. Galera, eu tenho os nomezinhos aqui. Oi? Bora sortear? Vou sortear, ó. Vou colocar as pessoas que fizeram perguntas porque foi o nosso combinado. Neneca Ju, a Eli, o EO Carlão, o Fábio e a Li. Então, vou fazer assim. Eu vou colocar no sorteador. Gente, vou ser sincero para vocês. Não consegui colocar aqui na live. Mas eu vou filmar e vou botar para vocês esses nomezinhos aqui para a gente poder estar fazendo o sorteio, tá? Aí, quem for o Felizardo, eu vou mandar o voucherzinho para fazer essa avaliação com a nossa querida Renata, viu? Eu quero agradecer todos vocês que ficaram até agora com a gente aqui. Quem ficou com vergonha de fazer perguntas, mande para a Rê, mande para mim, que eu tenho assim, um momentozinho de estar respondendo ali para o pessoal. Vocês já viram que eu gosto de falar bastante, né? Então, perguntem para a gente também aí em off, que a gente manda para vocês a resposta. Ô, Fê, você não consegue fazer o sorteador no computador? Direto? Não, eu consigo fazer, mas eu não consigo mostrar aqui. Quer que eu faça separado e falo quem ganhou? Não, fazer o sorteador e vira o celular para o computador, não dá? Para você filmar? Será que dá? Vocês querem que eu tente?
fez? Você fez no Oi? computador? Não, Você colocou no computador? não, eu coloquei no celular. Ah, então. Tá difícil, né? Era pra ser no computador. Ó, o Fábio tá falando assim, ó, faz papelzinho. Então, ó, pessoal, vocês que estão aí, peraí, Vamos voltar para o princípio de tudo, vai. já que eu falei do papelzinho na cabeça, peraí que eu vou fazer. Então. Peraí, vou pegar um papel aqui. Eu vou colocar os primeiros nomes aqui e vou falar, tá? Então, vamos colocar aqui a Neneca. Esse Fábio é uma figura. Ai, eu dando trabalho aqui, né? Eu querendo ser, eu querendo ser tecnológica e vocês querendo que eu volte pro papel, mas tudo bem. O Eli, a Eli. Eu achei que você tinha colocado no computador o sorteador. Não, sabe que tudo que é no PC, para mim, é mais difícil, né? O Fábio e a Li. Vou mostrar aqui todos os papeizinhos aqui, ó. E o Carlão. E o Ecarlão. Deixa eu pegar aqui uma caixinha. Vou O pegar aqui Fábio o falou, meu. foi só A minha Fábio caixinha. nos papéis. Hã? E foi? O Fábio falou, foi só Fábio nos papéis. Ó, vou mostrar aqui, ó. 2. Vou colocar aqui na caixinha, ó. 1, 2. Porque foi só eles que perguntaram, né? 3, 4, 5, hein? Vou fechar a caixinha aqui, ó. Vou fechar os olhos e vou pegar. Vamos ver quem vai ganhar o voucherzinho da Rê. Eu só coloquei o primeiro nome, tá, galera? Ó, dá pra ver? Neneca. Ah, Tá dando pra ver? Foi a Neneca que ganhou. Parabéns, Neneca. Você ganhou aí uma avaliação de aroma com a Rê. Parabéns, boa sorte. Tenho certeza que você vai. Caixa confeccionada, não. Eu peguei agora aqui para vocês verem, não foi? Foi certinho, viu? E, pessoal, fica o convite, então, para terça-feira. A gente está conversando aí com o doutor Eduardo Lobo sobre espiritualidade dos animais e é claro que a gente sempre fala um pouquinho sobre a nossa também. Gratidão e uma excelente semana para todos vocês. Neneca, entre em contato depois no direct comigo. Beijo. Fiquem com Deus. Tchau, tchau. Obrigada, Rê. Beijo. Obrigada, Fê. Beijo. Tava, Eli? Tava assim. Tava assim.